Céu e Inferno, continuação, leitura, parte 2, capítulo 2. Bernardin, Bordeaux, abril 1862. Sou, de há muitos séculos, um espírito esquecido. Aí na terra, vivi no opróbrio e na miséria, trabalhando incessantemente e dia por dia para dar à família escasso pão. Amava, porém, o verdadeiro Senhor. E quando o que me oprimia na terra sobrecarregava o fardo das minhas dores, dizia eu: meu Deus, dai-me a força de suportar o peso sem queixumes. Espiava, meu amigo. No entanto, ao sair da rude provação, o Senhor recebeu-me na sua santa paz, e o meu mais caro voto foi reunir-vos a todos, irmãos e filhos, dizendo-vos: por mais cara que a julgueis, a felicidade que vos espera há de sobrelevar o preço. Filho de numerosa família, jamais tive posição e servia quem melhor podia auxiliar-me a suportar a existência. Nascido em época de servidão cruel, provei de todas as injustiças, fadigas e dissabores que os subalternos do Senhor haviam por bem impor-me. Mulher ultrajada, filhas raptadas e repudiadas em seguida, tudo sem poder queixar-me. Meus filhos, esses levavam-nos à guerra de pilhagem e de crimes, para os enforcarem depois por faltas não cometidas. Ah, se soubesses, pobres amigos, que padeci na minha longa existência. Eu esperava contudo e o Senhor concedeu-me essa felicidade que não existe na terra. A todos vós, portanto, coragem, paciência e resignação. Tu, meu filho, guarda o que eu te dei, e que é um ensinamento prático. Quem aconselha é sempre mais acatado quando pode dizer: suportei mais que vós, e suportei sem me queixar. Pergunta: em que época viveste? Resposta: de 1400 a 1460. E tiveste depois uma outra existência? Resposta: vivi ainda entre vós como missionário. Sim, como missionário da fé, porém da pura fé, verdadeira fé, provinda de Deus e não manipulada pelos homens. E como o Espírito agora tendes ainda ocupações? Resposta: acreditarias então que os espíritos ficassem inativos? A inação, a inutilidade, ser-nos-ia um suplício. A minha missão é guiar centros espíritas aos quais inspiro bons pensamentos, ao mesmo tempo que me esforço por neutralizar os sugeridos por maus espíritos. Bernardin. Outra, a Condessa Paula. Bela, jovem, rica e de estirpe ilustre, esta era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos de idade em 1851. Seu necrológio é daqueles que podem resumir-se nessas palavras por 1000 bocas repetidas. Por que tão cedo retira Deus tais pessoas da terra? Felizes os que assim fazem abençoada sua memória. Ela era boa, meiga e indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal em lugar de aumentá-lo. Jamais a maledicência lhe conspurca os lábios. Sem arrogância, sem austeridade, nem austeridade, era, ao contrário, com benevolência e delicada familiaridade que tratava os fâmulos, despercebidas ao demais de quaisquer aparência de superioridade ou de humildade ou de humilhante proteção, compreendendo que pessoas que vivem no trabalho não são rendeiros e que, conseguintemente, têm precisão do que se lhes deve, já pela condição, já para se manterem. Jamais reteve o pagamento de um salário. A simples ideia de que alguém pudesse experimentar uma privação por sua causa ser-lhe um remorso de consciência. Ela não pertencia ao número dos que sempre encontram dinheiro para satisfazer os seus caprichos, sem pagarem as próprias dívidas. Não podia compreender que houvesse prazer para o rico em ter dívidas e humilhadas se julgaria se lhes dissessem que os seus fornecedores eram constrangidos
a fazer-lhes adiantamentos. Também por ocasião de sua morte, só houve pesares, nenhuma reclamação. A sua beneficência era inesgotável. Mas não essa beneficência ostentosa à luz meridiana, e assim exercia a caridade de coração, que não por amor de vanglórias. Só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou, os desesperos que acalmou, pois tais virtudes só tinham por testemunhas os infelizes que assistia. Ela timbrava, além disso, em descobrir os mais pungentes infortúnios, os secretos socorros, os que, com aquela delicadeza que eleva o moral em vez de o rebaixar. Da sua estirpe e das altas funções do marido decorriam-lhes onerosos encargos domésticos, aos quais não podia eximir-se. Satisfazendo plenamente as exigências da sua posição, sem avareza, ela o fazia contudo com tal método, evitando desperdícios e superfluidade, que metade lhe bastava do que a outrem fora preciso para tanto. E desse modo se permitia facultar da sua fortuna maior quinhão aos necessitados, destinando a renda de uma parte dessa fortuna exclusivamente a tal fim. Considerava-se sagrada e como de menos a despender do serviço da sua casa. E assim encontrara meios de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com os infortúnios. Uma de seus parentes iniciados no Espiritismo evocou-o há 12 anos depois da falência e obteve em resposta diversas perguntas a seguir, na seguinte comunicação. Abre aspas. Tendes razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é, efetivamente, mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Juventude, homenagem, saúde, fortuna, tudo o que entre vós outros constitui felicidade, eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade, comparada a que desfruto aqui? Esplêndidas festas terrenas em que se ostentam os mais ricos paramentos, o que são elas comparadas a estas assembleias de espíritos resplendentes, de brilho que as vossas vistas não suportariam, brilho que é o apanágio da sua pureza? Os vossos palácios de dourados salões, que são eles comparados a estas moradas aéreas, vastas regiões do espaço, matizadas de cores que obumbrariam o arco-íris? Os vossos passeios, a contados passos nos parques, a que se reduzem comparados ao percurso da imensidade mais célere que os raios? Horizontes nebulosos limitados, que são comparados ao espetáculo de mundos a moverem-se no universo infinito ao influxo do Altíssimo? E como são monótonos os vossos conceitos mais harmoniosos em relação à suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma. E como são tristes e insípidas as vossas maiores alegrias, comparadas à sensação inefável de felicidade que nos satura todo o ser como um eflúvio benéfico sem mescla de inquietação, de apreensão e de sofrimento? Aqui tudo ressumbra amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações amantes, amigos por toda parte. Sem invejosos, nem ciumentos, é este o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente se seguirdes o reto caminho da vida. A felicidade uniforme fatigaria, no entanto, e assim não acrediteis que a nossa seja extreme de peripécias, nem concerto perene, nem festa interminável, nem beatífica contemplação por toda a eternidade, porém o movimento, a atividade, a vida. As ocupações, posto que isentas de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incessantes pelos 1000 incidentes que lhe filiam. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismo na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. E é o vai e vem, não de uma rua a outra, porém de um mundo a outro, reunindo-nos, separando-nos para novamente nos juntarmos.
e, reunindo-nos em certos pontos, comunicamos-nos o trabalho realizado, felicitando-nos pelos êxitos obtidos. Ajustamo-nos mutuamente e nos assistimos nos casos difíceis. Finalmente, asseguro-vos que ninguém tem tempo de aparefadar-se por um segundo que seja. Presentemente, a Terra é o magno assunto das nossas cogitações. Que movimento entre os espíritos! Que numerosas falanges aí afluem a fim de lhes auxiliarem o progresso e a evolução. Dir-se-ia uma nuvem de trabalhadores a destrincharem uma floresta sob as ordens de chefes experimentados. Abatem os troncos seculares, arrancam-lhes as raízes profundas, desbastam outros do terreno. Amanham estes a terra, semeando. Edificam aqueles a nova cidade sobre as ruínas carunchosas de um velho mundo. Nestes comenos, reúnem-se os chefes em conferência e transmitem suas ordens por mensageiros em todas as direções. A terra deve regenerar-se em dado tempo, pois importa que os desígnios da providência se realizem, e assim tem cada qual o seu papel. Não me julguem simples espectadora desta grande empresa, o que me envergonharia, uma vez que todos nela trabalham. Importante missão me é afeta, e grandemente me esforço para cumpri-la, o melhor possível. Não foi sem dúvida que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. E ficai certo de que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só e a tanto suficiente. Em várias existências, passei por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas, tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma porventura de todas as mais perigosas, a da fortuna e bem-estar materiais, um bem-estar sem sombra de desgosto. Nessa consistia o perigo. E antes de o tentar, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos espíritos há que, seduzidos por aparências, pressurosos escolhem essa prova nos fracos para afrontar-lhe os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem na sua experiência. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações. Sofri reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós outros ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredoura, não existe na terra. Procurai saber antes o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Paula, da Terra da Condensa de Fulano. Jean Reynolds, é outra mensagem de outro espírito. Sociedade Espírita de Paris, comunicação espontânea. Meus amigos, como é esplêndida essa nova vida! Semelhante à luminosa torrente, ela arrasta em seu curso imenso os espíritos inebriados pelo infinito. Passei da sombra da matéria à aurora brilhante que faz antever o onipotente. Após a ruptura dos laços materiais, abrangeram meus olhos novos horizontes. Eu vivo e desfruto as maravilhas suntuosas do infinito. Salvei-me não pelo mérito dos meus serviços, mas pelo conhecimento dos princípios eternos que me fez evitar as nódoas produzidas pela ignorância na pobre humanidade. A minha morte foi abençoada, apesar de os meus biógrafos, os cegos, a julgarem prematura. Lamentaram alguns escritos nascidos da poeira e não compreenderam nem compreenderão o quanto o silêncio em torno do recém-fechado túmulo é útil à causa do espiritismo. A minha tarefa estava terminada. Os meus predecessores seguiam na rota.
eu atingir o apogeu no qual o homem, depois de dar o que de melhor possuía, não fazia mais que recomeçar. A minha morte reaviva a atenção dos letrados, encaminhando-a para a minha obra capital, atinente à grande questão espírita que eles fingem desconhecer, mas que muito breve os empolgará. Glória a Deus! Ajudados por Deus, por espíritos superiores, que protegem a nossa doutrina, seremos os exploradores que balizam o vosso roteiro. Jean Reinhardt. Outra comunicação. Em Paris, reunião familiar. O espírito responde a uma reflexão sobre sua morte inesperada, em idade pouco avançada, o que a muita gente surpreende. Quem vos disse que a minha morte não seja de futuro, e por suas consequências, um benefício para o espiritismo? Notastes, meus amigos, a marcha que segue o progresso, a direção que toma a crença espírita? Primeiro que tudo deu-lhe Deus as provas materiais, movimento de mesas, pancadas e toda sorte de fenômenos para despertar a atenção. Era um como prefácio divertido. Os homens precisam de provas tangíveis para crer. Agora é muito diferente o caso. Depois dos fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso, à razão fria. Não são mais efeitos físicos, porém coisas racionais que devem convencer e congregar todos os incrédulos, mesmo os mais teimosos. E isto é apenas o começo. Tomai bem nota do que vos digo. Toda uma série de fenômenos inteligentes e irrefutáveis vão seguir-se e o número já tão grande dos adeptos da crença espírita vai aumentar ainda. Deus vai insinuar-se às inteligências de escola a sumidade do espírito, do talento e do saber. Será como um raio de luz a expandir-se, a derramar-se por sobre a terra inteira, qual fluido magnético irresistível, arrastando os mais recalcitrantes à investigação do infinito, ao estudo dessa admirável ciência que tão sublimes máximas nos ensina. Vão todos grupar-se em torno de vós, e fazendo abstração do diploma do gênio, tornarem-se humildes e pequenos para aprender e para crer. Depois, mais tarde, quando estiverem instruídos e convencidos, servir-se-ão da sua autoridade e notoriedade para levar mais longe ainda os seus últimos limites, o fim que vos propusestes. A regeneração da espécie humana, pelo conhecimento racional e profundo das passadas e futuras existências, eis aí a minha opinião sincera sobre o estado atual do espiritismo. Bordeaux. Outra evocação espontânea. Acudo com prazer ao vosso chamado, senhora. Tendes razão. A perturbação espiritual não existe para mim. Exilado voluntário na terra, onde devia lançar a primeira semente sólida das grandes verdades que neste momento envolve o mundo, eu tive sempre a consciência da pátria espiritual e depressa me reconheci entre os irmãos. Aqui vai uma pergunta. Agradeço a vossa presença, embora não creia que o simples desejo de conversar convosco determinasse a nossa vinda. Deve haver necessariamente uma tão grande diferença entre nós que só em considerá-la sinto-me possuído de respeito. Resposta. Minha filha, obrigado por essa boa ideia. Entretanto, deveis saber também que por maior que seja a distância em virtude da conclusão das provas mais ou menos felizes e prontamente terminadas, existe sempre um elo poderoso que nos liga, a simpatia. E esse elo vindes de o estreitar pelos vossos constantes pensamentos. Pergunta. Posto que muitos espíritos tenham explicado as suas primeiras sensações ao despertar,
Poderias dizer-me o que experimentastes em tal conjuntura e como se operou a separação do vosso espírito? Resposta. Igualmente, qual como os outros. Senti o momento da partida que se aproximava. Mais feliz, porém, que muitos, esse momento não me infundiu angústia, porque já lhe conhecia as consequências, conquanto fossem estas mais importantes do que supunha. O corpo é um estorvo às faculdades espirituais. E por maiores que sejam as luzes por ele conservadas, elas não são mais ou menos empanadas em contato da matéria. Fechei os olhos na esperança de um despertar feliz, e se o sono foi breve, a admiração foi imensa. Os esplendores celestes desenvolvidos aos meus olhos pompeavam em todas as suas magnificências. A minha vista deslumbrada imergia na imensidão dos mundos cuja existência afirmara, bem como a sua habitabilidade. Era uma miragem a revelar e confirmar concomitantemente a justeza dos meus pensamentos. O homem, por mais convencido que seja, quando fala tem algumas coisas, a dúvida no íntimo do coração, desconfiando senão da verdade que proclama, ao menos dos meios imperfeitos empregados para demonstrá-la. Convencido da verdade que insinuava, tive muitas vezes de dar combate a mim mesmo, ao desânimo de ver tocar, por assim dizer, a verdade, e não poder torná-la igualmente palpável aos que dela tanto precisam para prosseguir no caminho que lhes conviria. Pergunta: em vida professáveis o Espiritismo? Resposta: há uma grande diferença entre professar e praticar. Muita gente professa uma doutrina que não pratica. Pois bem, eu praticava e não professava. Assim como o cristão é todo homem que segue as leis do Cristo, mesmo sem conhecê-lo. Assim também podemos ser espíritas acreditando na imortalidade da alma, nas reencarnações do progresso incessante, nas provações terrenas, abluções necessárias ao melhoramento. Acreditando em tudo isso, eu era, portanto, espírita. Compreendi a erraticidade, laço intermediário das reencarnações e purgatório, no qual o espírito culposo se despoja das vestes impuras para revestir nova toga, e onde o espírito em evolução tece cuidadosamente essa toga que há de carregar no intuito de conservá-la pura. Compreendi tudo isso e, sem professar, continuei a praticar. Aqui tem uma notinha. Essas 3 comunicações foram obtidas por 3 médiuns diferentes e estranhos entre si. Pela analogia dos pensamentos e forma da linguagem, podemos ao menos como presunção admitir a autenticidade. A expressão tecer cuidadosamente a toga que há de carregar é uma figura feliz que retrata a solicitude com que o espírito em evolução prepara a nova existência, conducente a um maior progresso do que é feito. Os espíritos atrasados são menos meticulosos, muitas vezes fazem escolhas desastradas que os forçam a recomeçar. Agora outra mensagem de Antoine Cousteau, membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1863 no cemitério de Montmartre, em Vala Comum. Era um homem de coração que o Espiritismo reconduziu a Deus. Completa, sincera e profunda era sua fé em Deus. Simples calceteiro, praticava a caridade por pensamentos, palavras e obras consoantes os fracos recursos de que dispunha, e encontrando meios ainda assim de socorrer os que possuíam menos do que ele. Se a sociedade não lhe adquiriu uma sepultura particular, foi porque ele pareceu dever antes empregar mais utilmente o dinheiro em benefício dos vivos, do que em vãs satisfações de amor próprio. Além de que, nós, os espíritas, sabemos melhor que ninguém que a vala comum é tanto quanto os mais suntuosos mausoléus, uma porta aberta para o céu. O Sr. Canut, secretário da Sociedade e profundo materialista de outros tempos, pronunciou sobre a campa a seguinte alocução, abre aspas: Caro irmão Cousteau, faz alguns anos, muito dentro de nós e eu em primeiro lugar, não viríamos ante este túmulo aberto,
que representaria apenas o fim das misérias humanas, e depois o nada, o pavoroso nada, e, consequentemente, nem Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, graças à nossa santa doutrina, divisamos aqui o termo das provações, e para vós, querido irmão, cujos despojos baixam a terra, o triunfo dos labores e o início das recompensas a que fizeram jus a vossa coragem, resignação, caridade, as vossas virtudes e, acima de tudo, a glorificação de um Deus sábio, onipotente, justo e bom. Sede, pois, caro irmão, o portador das graças que rendemos ao Eterno, por ter permitido dissiparem-se as trevas do erro e da incredulidade que nos assoberbavam. Não há muito tempo e nessas mesmas circunstâncias, com a fronte abatida e o coração lacerado em desânimo, nós vos diríamos: amigo, adeus para sempre. Mas hoje vos dizemos de fronte erguida, radiante de esperanças e com o coração repleto de amor e de coragem: caro irmão, em breve, até breve, orai por nós. Um dos médios da sociedade obteve ali mesmo, sobre a sepultura ainda meio aberta, a seguinte comunicação, ouvida por todos os assistentes, coveiro inclusive, de cabeça descoberta e com profunda emoção. Era, de fato, um espetáculo novo e surpreendente esse de ouvir palavras de um morto recolhidas no seio do próprio túmulo. Abre aspas de novo. Obrigado, amigos. Obrigado. O meu túmulo ainda nem mesmo de todo é fechado, mas passando um segundo a terra cobrirá os meus despojos. Vós sabeis, no entanto, que minha alma não será sepultada nesse pó, antes pairará no espaço a fim de subir até Deus. E como consola poder-se dizer a respeito da dissolução do invólucro: oh, eu não morri, vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O enterro do pobre não tem grandes cortejos, nem orgulhosas manifestações se aberam da sua campa. Em compensação, acreditai-me, imensa multidão aqui não falta, e bons espíritos acompanharam convosco e com essas mulheres piedosas o corpo que aí jaz estendido. Ao menos todos vós tendes fé e amais o bom Deus. Oh, certamente não morreremos só porque o nosso corpo se esfacela, esposa amada. Demais, eu estarei sempre ao teu lado para te consolar, para te ajudar a suportar as provações. Rude ser-te-á a vida, mas repleto o coração com as ideias da eternidade e do amor de Deus. Como serão efêmeros os teus sofrimentos? Parentes que rendeais a minha amantíssima companheira? Amai-a, respeitai-a, sede para ela como irmãos. Não vos esqueçais nunca da assistência que mutuamente vos deveis na terra, se é que pretendeis penetrar a morada do Senhor. Quanto a vós, espíritas, irmãos, amigos, obrigado por teres vindo a esta morada de pó e lama, e dizer-me adeus. Mas sabeis muito bem vós, que minha alma imortal vive e que algumas vezes vos irá pedir preces que jamais lhe recusarei, para auxiliar na vida magnífica que descortinaste na vida terrena. A vós todos que aqui estáis, adeus. Nós nos podemos rever no outro lugar, que não sobre esse túmulo. As almas me chamam a conferenciar. Adeus. Orai pelos que sofrem e até outra vista. Fecha aspas. Assina Cousteau. 3 dias depois, evocado num grupo particular, o espírito de Cousteau assim se exprimiu por intermédio do outro médium. Abre aspas. A morte é a vida. Não faço mais que repetir o que já disseram, mas que para vós não há outra expressão, senão esta, a despeito do que afirmam os materialistas, os que preferem ficar cegos. Ó, meus amigos, que belo espetáculo sobre a terra, o de ver tremular os estandartes do Espiritismo. Ciência profunda, imensa, da qual apenas soletrais as primeiras palavras, e que de luzes leva aos homens de boa vontade,
aos que, libertando-se das terríveis cadeias do orgulho, altamente proclamam a sua crença em Deus. Homens, orai, rendei graças por tantos benefícios. Pobre humanidade, se te fora dado compreender. Mas não, que o tempo não é chegado ainda, no qual a misericórdia do Senhor deve estender-se por sobre todos os homens, a fim de lhe reconhecerem a vontade e a ela se submeterem. Por teus raios luminosos, ciência bendita, é que eles lá chegarão e compreenderão. Ao teu calor benéfico, aquecerão os corações, tonificando-os do fogo divino, portador de consolações como de fé. Aos teus raios vivificantes, o mestre e o operário virão a confundir-se e identificar-se, se compenetrados dessa caridade fraterna preconizada pelo Divino Mestre. Ó, meus irmãos, pensai na felicidade imensa que possuis, como o primeiro iniciado na obra da regeneração. Honra vos seja feita. Prossegui, e um dia como eu, vendo a pátria dos espíritos, exclamarei: a morte é a vida, ou antes um sonho, espécie de pesadelo que dura o espaço de 1 minuto e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam, ditosos por nos abraçarem. Tão grande foi a minha aventura que eu não podia compreender que Deus me destinasse tantas graças relativamente ao pouco que fiz. Parecia-me sonhar, e como outrora me acontecia sonhar que estava morto, fui por um instante obrigado ao temor de voltar ao desgraçado corpo. Muito não tardou, porém, que me desse contas da realidade e rendesse graças a Deus. Eu bendizia o mestre que tão bem soube incutir-me os deveres de homem que crê na vida futura. Sim, eu o bendizia. Agradecia-lhe porquanto o livro dos Espíritos despertara-me na alma os elos de amor ao meu Criador. Obrigado, bons amigos, que me atraístes para junto de vós. Participai aos nossos irmãos que estou muitas vezes com o nosso amigo Sanzon. Até outra vista e coragem, porque o triunfo vos espera. Felizes os que houverem tomado parte do combate. Fecha aspas. Daí por diante, o Senhor Cousteau manifestou-se constantemente na sociedade e em outras reuniões, dando sempre provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos adiantados. Aqui outra comunicação, senhorita Emma. Em consequência de acidentes causados por fogo, faleceu esta donzela após cruéis sofrimentos. Alguém se propusera solicitar a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, quando ela se apresentou espontaneamente a 31 de julho de 1863, pouco tempo depois da sua morte. Abre aspas, eis-me aqui, ainda no cenário do mundo, em que me julgava sepultada para sempre no meu véu de inocência e juventude. Salvar-me-ia o fogo da terra do fogo do inferno. Assim pensava eu na minha fé católica. E se não ousava entrever os esplendores do paraíso, minha alma tímida se apegava à expiação do purgatório, enquanto pedia, sofria e chorava. Mas quem dava ao ânimo abatido a força de suportar a angústia? Quem, nas longas noites de insônia e febre dolorosa, se inclinava sobre os leitos do martírio? Quem me refrescava os lábios sedentos, escaldantes? Erais vós, meu guia, cuja auréola branca me cercava, e erais vós outros espíritos caros e amigos que vinhais murmurar-me ao ouvido palavras de esperança e de amor. A chama me consumiu o corpo débil, também me despojou das suas cadeias, e assim morri vivendo já a verdadeira vida. Não experimentei a perturbação. Entrei serena e recolhida no dia radiante que envolve aquele que, depois de muito ter sofrido, soubera esperar um pouco. Minha querida mãe, foi a última vibração terrestre que me repercutiu na alma. Como eu desejo que ela se torne espírita. Desprendi-me da terra, qual fruto maduro que se destacasse da árvore antes do tempo. Eu não tinha sido tocada pelo demônio do orgulho, que estimula as almas ditosas
arrastadas pelos sucessos embriagadores e brilhantes da juventude. Bendito, pois, o fogo, o sofrimento, a prova, que não passava de expiação. Semelhante a estes brancos e leves fios do outono, flutuam na torrente luminosa, e não são mais as estrelas de diamante que me rebrilham na fronte, mas as áureas estrelas do bom Deus. Fecha aspas.